Momento Edificação. Uma palavra de vida. Assista agora a palavra de hoje. Graça e paz, Igreja do Senhor Jesus. Mais uma vez, Momento Edificação. Mistério de Deus. Temática de hoje, Mistério de Deus. Como nós podemos entender os mistérios do Senhor? Paulo, escrevendo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo de número 7, ele diz o seguinte: pelo contrário, a sabedoria a que nos referimos é o mistério de Deus, pelo plano antes secreto e oculto, embora ele o tenha elaborado para nossa glória antes do começo do mundo. Que fala de Paulo, hein? Como que o apóstolo Paulo ele traz uma mensagem assim tão expressiva no entendimento dos mistérios de Deus, né? Olha só, seu plano antes secreto e oculto, embora ele o tenha elaborado para a nossa glória, ou seja, para mim e para você, isso ele já fez antes do começo do mundo. Deus tem um projeto eterno, o projeto de Deus é eterno, desde a eternidade. Por isso que em João ele diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus. A palavra é o próprio Deus. Observando esse versículo, queridos, nós podemos pontuar algumas situações. Vejam só, primeiro ponto, a revelação é feita por meio do Espírito de Deus e não mediante a inteligência e a capacidade humana. O homem não consegue mensurar Deus. Somente o Espírito Santo que traz a iluminação, a revelação da palavra ao homem. Hoje não é que a revelação para nós hoje o Espírito Santo traz a iluminação, mas os homens que escreveram a palavra de Deus foram literalmente revelados pelo Espírito Santo para escrever a Bíblia, e hoje nós temos a iluminação dessa palavra pelo Espírito Santo que nos faz. E não é capacidade do homem, não é o homem que sabe muito, o homem que entende muito, que tem essa capacidade de fazer, mas o Espírito de Deus. Amém, queridos? Vejam só, outro ponto que nós podemos citar: a revelação é de origem divina, não podemos compreendê-la em sua totalidade. Queridos, a revelação é de origem divina, o homem não pode entender, né? Como diz em Deuteronômio 29, tem as coisas obscuras, né? Os mistérios de Deus só pertencem a Deus mesmo, só mesmo quando nós chegarmos no céu que vamos entender os mistérios que ainda não foram revelados. Então somente Deus tem o poder, né, da revelação total da vida do homem. Nós não temos capacidade para isso. Amém? Por último, nós podemos pensar nesse texto também sobre a doutrina que é ensinada aqui. É o plano de Deus em tornar semelhante a Ele mesmo. O plano de Deus é que nós sejamos a imagem e semelhança dele mesmo. Esse é o plano de Deus, que nós sejamos, essa é a doutrina que é ensinada pelo próprio apóstolo Paulo, para nós que nós sejamos a vida de Deus na face da terra, ou seja, nós sejamos a revelação de Deus aos homens que ainda não entenderam a mensagem do Senhor. Amém, queridos? E que esse mistério de Deus seja revelado através de nós na vida de todos aqueles que ainda não entenderam essa mensagem e possam ter a oportunidade de entender e serem salvos para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus.